pessoal, mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Pessoal, nesse vídeo vai ser um assunto bem legal. Fazia tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo e agora eu resolvi fazer, que vai ser bem interessante o assunto que eu vou falar nesse vídeo. É muito comum técnicos executarem serviços em autoclaves e não se atentarem para um componente muito importante em autoclaves, que é a resistência. Principalmente em autoclaves que são microcontroladas, seu processo de automação é microcontrolado ou microprocessado. O que é que acontece quando você utiliza desses processos em autoclave? Que faz com que a resistência seja um elemento fundamental, de grande importância. Vejamos o seguinte: se nós temos um sistema que está trabalhando sobre um controle, ele está controlando alguma coisa, seja o tempo, seja uma contagem. E se nós estamos trabalhando com essas duas coisas, ou outras coisas, podemos entender o seguinte: nós temos uma resistência. Essa resistência precisa dar um calor em determinado tempo, e aí, se esse tempo não acontecer, vai acontecer uma série de coisas. Pode prosseguir no processo, pode cancelar o processo, vai acontecer uma série de coisas nesse percurso de funcionamento do equipamento. Resistência, elemento fundamental em autoclaves, que trabalha em processo de microcontrolador ou microprocessador. Porque nós temos um programa gravado que vai fazer o quê? Que vai dizer que em determinado tempo eu preciso ter uma temperatura X, para poder prosseguir para alguma outra coisa. Então esse elemento aqui é de fundamental importância, a resistência. Vejamos o seguinte: o que é que a gente precisa analisar quando a gente pega um autoclave para reparo? Ponto fundamental: ver se a resistência está boa, ver se a resistência que está lá no local é mesmo do equipamento, se a tensão é a mesma que deveria ser para essa resistência que está lá, se a potência também deveria ser a mesma potência para esse equipamento, se a resistência é do mesmo tamanho da resistência do equipamento. Existe até um vídeo aí no meu canal, pessoal, que eu já falei aí anteriormente, exatamente falando sobre isso. Sobre você monitorar os equipamentos e conhecer os componentes que existem no equipamento, seja ele qual for. Se é um autoclave, tem um sensor de temperatura? Tem. Ele está lá? É o dele mesmo? Tem a resistência? Tem. É a dele mesmo? Tem a válvula solenoide? Tem. Está lá? É a do equipamento mesmo? A tensão é do equipamento mesmo? A potência é do equipamento mesmo? São várias coisas. Então eu sempre dou essas dicas aqui no canal, explicando para o pessoal sobre isso, porque vale muito a pena você ficar atento a esses detalhes. Porque na hora de você executar um serviço, vai lhe ajudar muito. Vejamos o seguinte: se eu tenho a resistência e a autoclave está com algum problema para chegar no processo, em algum dos processos, não consegue entrar na esterilização, por exemplo. Passa um tempo, fica ali aquecendo, não consegue entrar. A resistência está dando quanto de corrente? Será que a resistência não perdeu a sua resistência ômica? Essa aqui tem duas resistências, aqui é uma e aqui é outra. Ela tanto pode funcionar em 110 como 220. Vai depender das ligações que serão feitas aqui, ou em série ou em paralelo. Mas vejamos o seguinte: cada resistência dessa tem uma resistência ômica. E elas, com o tempo de uso que o equipamento está sendo usado, elas podem alterar o seu valor ômico, ou para mais ou para menos. Se ela perde valor ômico, o que é que vai acontecer? A autoclave vai começar a consumir mais energia. E ao mesmo tempo eu não tenho potência. A autoclave vai perder potência. Diminui o valor ômico, perde potência. Então, significa dizer que é muito importante estar atento a testar a resistência da autoclave. A autoclave já tem 1 ano de uso, veio para manutenção. A autoclave está aquecendo? Está.
continua aquecendo, não tem nenhum problema de aquecimento. Mas não significa dizer que a resistência dela esteja boa. Existem outros tipos de resistência, existem vários tipos de resistência também. Isso aqui é uma tubular, isso aqui é usado em algumas autoclaves aí da Christopher. Tem outras mais modernas já no mercado, como também a Christopher. Tem outras autoclaves mais modernas que utilizam outros tipos de resistências. Essa aqui é uma da Saevo Kinatos, muito utilizada essa resistência, também muito conhecida pelos técnicos. A famosa resistência meia-lua. Essa aqui é uma resistência de 850 watts por 110 volts. Cada resistência dessa dá 850 watts por 110 volts. Então é muito importante, pessoal, a gente se atentar para esses detalhes. Eu vejo muito isso aí. O pessoal pega o autoclave para consertar, os colegas, e aí fica quebrando cabeça. Uma outra coisa que você pode utilizar também, que vai lhe ajudar bastante, é você utilizar a famosa lei de Ohms. George Simon Ohms. Vocês vão utilizar a famosa lei de Ohms para fazer os cálculos, para saber se a resistência realmente está dando aquela potência. Mede lá a corrente, mede a resistência ohm, você sabe qual é a tensão, você sabe mais ou menos já qual é a potência, vai fazendo os cálculos e você vai encontrar o valor real daquela resistência que está no local e que não está apresentando um resultado como deveria. Pois a resistência ela é um elemento fundamental em processos de automação, em autoclaves, que se utiliza de tempo ou qualquer outra forma para o seu funcionamento. Se eu tenho um tempo que precisa chegar a uma determinada temperatura e eu ligo o equipamento e não acontece isso, então a resistência não está dando calor suficiente para que o processo aconteça. Ou pode também estar dando calor, está tendo um vazamento. São várias coisas que podem acontecer aí nesse percurso. Mas um elemento fundamental, eu digo mais uma vez aqui, é exatamente a resistência. E poucos técnicos se atentam para esse detalhe. Fica apenas atento à seguinte condição. Eu ligo o equipamento está aquecendo, está funcionando. Vamos passar para o próximo processo. Só que muitas vezes isso não acontece. Exatamente porque a resistência está apresentando um problema. Isso é muito comum. A resistência de autoclave, principalmente quando já está com um bom tempo de uso, inclusive eu fiz um vídeo no canal aí falando sobre isso, sobre resistências, quando elas já estão com bastante tempo de uso, que elas começam a apresentar perda. Quais são essas perdas? Perda de isolamento, aumento ou diminuição da sua resistência ohm, perda de potência. São alguns fatores. Existem outros. Mas são várias coisas que podem afetar uma resistência que vai influir no seu processo, do seu equipamento. Então eu deixo aí mais uma vez essa dica. Quem gostou aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente sempre está fazendo vídeos novos no canal. Tá com poucos dias aí que eu postei aí 3 vídeos no canal. E estou sempre fazendo novos vídeos. Tem alguns vídeos que estão em processo de edição para ser postados. Vocês vão gostar também. Quem gostou, dá aquele like aí no canal. Quem não gostou, diz que não gostou. Manda comentários. Manda também sugestões, pessoal. Vão dando sugestões. Já tem até alguns internautas aí do canal que já andaram me mandando sugestões para fazer novos vídeos. E eu até peguei a ideia deles e vou fazer novos vídeos. Já vai estar aparecendo no canal vídeos que foram enviados. As dicas foram enviadas por vocês mesmos que estão assistindo os vídeos. Então, quero desejar a todos aí mais uma vez um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu, pessoal. Tudo de bom.